Bom dia! Bom dia, pessoal! Estamos ao vivo. Bom dia, vamos chegando. Boa tarde, boa noite. Para quem está vendo depois, estamos aí em mais uma live do Jardim, essa sequência de 5 lives que Deus nos guia, nos orientou para celebrar este 1 ano do Jardim. O Jardim, para quem não sabe, é um grupo de mulheres, é uma união de mulheres de todo o Brasil e do mundo, que nele a gente se concentra em mulheres que cuidam dos seus maridos, dos seus filhos, dos seus pais. E ali a gente, uma vez por semana, a gente encontra de forma online e Deus transborda tudo que Ele tem para nós, de unção, de cuidado, de sabedoria, de amor, de instrução nesse processo que a gente até fala no secreto, né, nos nossos encontros, que a gente vive várias fases, né, as turbulências no início, o olho do furacão e depois tudo vai fluindo e é magnífico tudo que Deus trabalha em nós, nos usa uma com as outras para nos abastecer de tudo que a gente precisa, usar uma com as outras para ajudar cada vez mais umas às outras e crescer da forma que Ele deseja. Então, é de muita celebração, de muita alegria a gente completar esse 1º ano do Jardim. Eu creio que vamos viver ainda muitos momentos de celebração, de mais mulheres, mais flores, e estamos fazendo aí essa sequência de live maravilhosa para comemorar, para conhecer mais outras mulheres, trazer as histórias até aqui, trazer informação, conscientização desse outro ângulo do mundo da vida. E na segunda-feira passada a gente já fez uma live, a primeira live com a Sabrina, que ela é mãe, mas trouxe toda a sua posição como mulher, toda a sua experiência até aqui. Então eu convido você que não viu ainda, entrar aqui no nosso perfil no Instagram ou aqui no nosso canal no YouTube, que depois nós vamos disponibilizar lá também. E hoje nós vamos ter a presença ilustre, maravilhosa da Ana. A Ana, que também é flor do jardim. Já vou colocá-la aqui agora para começar a conversar com a gente. E a Ana vai trazer muito, muito, muito para nós, eu creio. Então, mergulhe aí com a gente, encaminhe, compartilhe para aquela mulher, para aquela família, para todos que, na medida que você for ouvindo aqui toda a nossa conversa, você lembrar. Então não hesite em poder compartilhar tudo que você sentir no seu coração aí, que Deus tocar, tá? Vamos colocar a Ana aqui agora. Peraí. Deixa eu entrar aqui. Nós estamos aprendendo a dominar tudo aqui. Vamos ver, Ana. Já me diz aí. Deixa eu ver, tá entrando. Tá dando certo, tá fluindo. Bom dia! Bom dia! Ah, meu Deus, tá tudo certo aí? Eu acho Tudo que... certo. Peraí, que eu gosto de. Eu sou enjoada. Peraí, deixa eu pôr um filtro. Ai, meu Deus! Bom Vai, dia! vai em tudo aí que você tem que ajustar. Eu tô te ouvindo muito bem, tô te vendo muito bem. Aí tá tudo certo também? Aqui tudo certo, graças a Deus. Tá frio aí, Ana! Tá frio. Aqui tá frio. Aqui esquentou um pouquinho. Aqui esquentou um pouquinho, mas vamos fluindo, né? Deus Vamos. abençoe. Ó, eu quero que todo mundo que for entrando aqui, por favor, nos avise se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Fiquem à vontade aí nos comentários também para fazer pergunta para Ana, que a Ana responde tudo, que é dessas, né, Ana? Oi? A Ana é dessas, responde tudo, então pode mandar pergunta. E vamos fluindo aqui junto com a gente, porque esse momento é nosso. Tá tudo Isso aí. certo? Beleza. Vamos fazer uma oração antes da gente começar oficialmente, para Deus já ir invadindo esse lugar, porque aqui é sobre Ele, é sobre tudo que Ele quer nos usar para transbordar aqui com a nossa experiência, com a experiência da Ana.
e para ele ter o espaço todo dele aqui para poder falar e nos usar, né? Convido vocês a Amém. fecharem os olhos para a gente concentrar. Deixa eu desligar nossa música de fundo aqui. Deus, amado Pai, obrigada por mais esse momento juntas, Senhor. Obrigada, oramos e agradecemos em primeiro lugar pela Tua presença, pelo Teu cuidado com a nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, por todas as experiências que o Senhor nos entrega até aqui. Obrigada, Jesus, por o Senhor cuidar, guardar, criar o jardim, Deus, esse lugar que é Teu. Obrigada por nos colocar neste lugar, Deus, de união de mulheres que cuidam, nesse lugar de aprendizado, nesse lugar de amor, de amizade, Pai. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos por cada pessoa que se encontra aqui vendo essa live, vendo esse vídeo, Pai. Que o Senhor nos use neste momento, em nome de Jesus. Que sejamos instrumentos do Senhor aqui em cada fala, Pai. Que o Senhor tome posse do nosso corpo, da nossa boca, que o Espírito Santo exale aqui, conforme o teu querer, em nome de Jesus, Pai. Me usa a Ana, Jesus. Coloca as pessoas certas nesse vídeo, nessa live, Pai. Toca todas as mulheres, as famílias que precisam ouvir tudo que a gente vai falar aqui, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo que o inimigo possa atrapalhar, possa trazer turbulências nesse lugar, Pai. Usa a Ana, Jesus. Abençoa a Ana na sua fala, Pai. Traga a ela, na mente dela, todas as experiências que o Senhor deseja que ela compartilhe. Em nome de Jesus, agradecemos a vida dela, a presença dela. Pai, que o Senhor iluminou essa mulher até aqui, sustentou essa mulher até aqui, e ela não chegou aqui à toa. Em nome de Jesus, que transborde agora, Pai, tudo que ela viveu, viu com os olhos dela o teu milagre, o teu querer. Em nome de Jesus, que vivamos um momento do Senhor agora, Pai. Amém? Amém. Amém, amém, amém. Ó, eu fiz aqui, nós conversamos um pouquinho antes, né, Ana? A gente teve um momento de conversa, de fala. Eu já tive várias oportunidades de conversar com a Ana, vários áudios, né, Ana? Porque nós duas, assim, quando a gente começa a conversar, a gente não para, né, Ana? Transborda. E antes de tudo, tem muitas pessoas que conhecem a Ana, mas eu fiz aqui um breve aqui só para apresentá-la e já passo a fala para ela também. A Ana é Flor do Jardim, do nosso jardim, Juntas no Jardim. Ela é especialista em desenvolvimento pessoal e mentora de mulheres. Nós vamos mergulhar nesses dois lados da Ana, que é algo que tem que ser falado e muito falado, que é uma coisa maravilhosa. São incontáveis as experiências até aqui, inúmeros são os milagres que ela já presenciou e o poder que ela tem de nos ensinar grandemente. Muito aprendizado, estudo, dedicação, amor e constância. A Aninha é daquelas mulheres que ficamos em silêncio, ouvindo sem pressa e transbordando. Ela passou por muitas dores, muitas dificuldades, que é até difícil de acreditar, vendo a mesma contando. Mas ela está de pé, seguindo o caminho do Senhor, servindo e trazendo, obedecendo fielmente tudo que Ele tem para ela e pede a ela. Aninha é um presente, uma bênção para quem tem por perto, um privilégio para nós do jardim. Obrigada. Maravilhoso, Aninha. Obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Vamos transbordar, né? Vamos transbordar. Eu que agradeço pelo convite, eu fiquei muito contente, né? É sempre bom ter um lugar onde a gente possa transbordar o agir de Deus dentro da nossa vida, né? E ser instrumento dele em tudo que ele deseja, né? Sim. Não é normal, né, Ana? Vamos falar assim, não é normal a gente abrir uma live e contar. A gente tá quietinho, né, no nosso canto e abrir uma live e contar tudo que Deus fez. A gente, né, tem as nossas inseguranças, mas é magnífico e é um privilégio poder falar de todas as nossas experiências e principalmente contar tudo que ele tem o poder de fazer, né? E é o que ele deseja de nós. Então, estamos aqui entregues para tudo que ele deseja. A Aninha, a gente tem. Muita gente conhece a Aninha, né? A Aninha do seu Instagram, que ela compartilha muito a vida dela, a vida com o marido, com o Júnior. E eu poderia começar, né, Ana? Conta a sua história, o que aconteceu na sua vida.
E vamos começar assim. O que que a Ana faz hoje? Qual que é a realidade da vida da Ana hoje? Que aí a gente vai mergulhando aí nas camadas até chegar até aqui. Bom, a Ana hoje é cuidadora, está na posição de cuidadora, esposa e cuidadora, mas, acima de tudo, está na posição de filha obediente. Por quê? Porque quando as pessoas chegam até nós, elas até perguntam para mim, né, como que fazer o que eu faço, que é cuidar do Júnior. E é simplesmente porque eu entendi o meu lugar enquanto filha de Deus, enquanto esposa, enquanto pessoa, enquanto mulher, ser humano. Porque o ato de cuidar, ele, apesar de ser difícil, ele é único. Único. Eu falo que Deus é uma honra, apesar. Eu não falo assim na questão de você, como que diz? Não é você florear a situação de estar cuidando, né? Não é você romantizar. Mas eu sempre disse que o cuidar, ele é algo sublime. Por quê? Imagine, uma mãe, ela, quando ela se torna mãe, é automático ela amar aquele filho, é quase que automático. Claro que algumas mães demoram um pouco mais para sentir aquele amor profundo, mas é algo que acaba sendo quase que inevitável. Quando você decide cuidar de alguém que não é sangue do seu sangue, é algo que é um privilégio, porque você foi escolhido, imagine, Deus escolheu você para ser a pessoa que iria cuidar e zelar da vida de um filho dele. E quando eu paro para pensar no cuidar desta maneira, eu penso assim, gente, como que Deus nos ama? Como que é profundo o amor que ele tem por nós? Porque assim, todo mundo fala, alguém só faria pelo Júnior o que você faz se fosse uma mãe. Mas eu gosto de pensar assim, que não é sobre você ser mãe ou você não ser. É sobre você entender o que é o amor que vem de Cristo. O amor que Cristo veio para nos ensinar, sabe? É sobre você amar verdadeiramente, é sobre você decidir viver o amor de maneira tão profunda que esse amor vai transbordar. E quando eu falo sobre o amor, eu não estou falando do amor de um homem e uma mulher, mas o amor que vem de Deus, que é um amor que transcende todo e qualquer vínculo afetivo. Não é só sobre, eu amo porque é meu pai, eu amo porque é meu filho, eu amo porque é meu familiar. Não, eu amo simplesmente porque eu devo amar. Porque antes de eu transbordar esse amor, eu me senti amada por Deus. Eu senti esse amor de Deus. Porque eu acredito realmente que a gente só dá aquilo que a gente tem. Não tem como você transbordar algo que você não tem. E quando você dá algo que não é aquilo que você gostaria, é porque ainda está faltando algo em você. E quanto mais você dá, mais parece que você se preenche, né? É igual ensinar. A gente é igual aprender. A gente aprende mais quando a gente está ensinando do que quando a gente está estudando, né? Então, quanto mais você ama, quanto mais você se dedica a amar, mais você aprende e entende sobre o amor. E para quem não conhece a nossa história, eu cuido do Júnior, que é meu marido, tem 7 anos. Ele sofreu um atropelamento em 2018. Ele estava indo trabalhar de bicicleta, foi atropelado. E eu vou fazer um breve resumo aqui. Ele teve traumatismo craniano, edema cerebral, quebrou maxilar, mandíbula, ficou 97 dias hospitalizado. Depois desses 97 dias, ele retornou para casa, ficou 10 meses em estado vegetativo. Eu tive que montar uma mini UTI dentro de casa para os cuidados dele. Após 6 meses do acidente, ele passou a ser tratado como paciente paliativo,
porque aos olhos da medicina não tinha a menor hipótese dele ter uma recuperação, mas fechando ali a tecla dos 10 meses, o Júnior começou a ter uma melhora gradativa, que a gente vai falar também sobre como que veio essa melhora. Depois de tudo isso, a gente teve um retrocesso, porque descobrimos uma hidrocefalia. Dessa hidrocefalia, ele fez uma cirurgia para colocação da válvula, teve complicações no pós-cirúrgico. Essa complicação teve 2 coágulos intracranianos, voltou para o centro cirúrgico com 1% só de chance de sobreviver, ficou mais 40 dias hospitalizado e, graças a Deus, apesar de tudo isso, o Júnior está aí. O Júnior, que pela medicina, primeiro ele não passaria das 72 horas, depois ele não sobreviveria ao estado vegetativo, depois ele não sobreviveria a esse coágulo intracraniano que teve na cirurgia, tá aí, vivo e fazendo 80% das coisas que os médicos falavam que ele não ia fazer. Porque eu ouvi que ele não ia voltar a falar, que ele não ia voltar a interagir, que ele não ia voltar a se alimentar através da própria boca, que ele não ia voltar a respirar sem o auxílio de aparelhos, e tudo isso caiu por terra. A única coisa que o Júnior não faz hoje é ter os seus movimentos por completo. Ele tem hemiplegia do lado esquerdo, que ele não movimenta o lado esquerdo. O lado direito ele tem movimentos, mas são movimentos que ele não tem coordenação, ele não consegue controlar 100%. Uma coisa ou outra ele consegue fazer, que é segurar uma colher, segurar um copo, com dificuldade, mas é um milagre. É um milagre ele estar vivo, é um milagre ele estar aí. E eu acho que o principal de tudo, dentro de tudo isso que a gente vive, é o amor e a misericórdia de Deus dentro da nossa vida. Porque sem Deus a gente não estaria aqui, sem Deus eu não estaria aqui, até porque se não fosse o agir de Deus, provavelmente eu e o Júnior não estaríamos vivos, né? Eu já compartilhei isso com a Jéssica e com algumas pessoas. Teve uma situação após o acidente do Júnior, a qual eu cheguei a pensar em dar um fim nas nossas vidas. Foi o momento do fim, do fundo do poço, sabe? E se não fosse Deus dizer para mim que eu não estava sozinha e que Ele estava comigo, provavelmente a gente não estaria aqui. Então eu falo que, apesar de todo o sofrimento, Deus cuidou de cada detalhe. Ele não cuidou só do detalhe do nosso emocional, nem do nosso físico, mas Deus cuidou minimamente de cada detalhe, até mesmo daquilo que a gente necessitava. Ah, eu preciso pagar uma consulta para o Júnior, não tem como fazer pelo SUS e eu não sei como pagar. Às vezes eu nem ia atrás, Deus providenciava para que o valor daquela consulta chegasse. Ai, Senhor, olha, amanhã é dia de pagar um aluguel, eu não sei como que eu vou pagar. E Deus providenciava para que esse valor chegasse. Então, Deus sempre cuidou de tudo. Por isso que eu gosto de falar que tem como a gente encontrar uma paz, mesmo em meio a toda a turbulência, em meio a todo o deserto. Por quê? Porque se você caminha com Deus, você sabe em quem você está depositando a sua confiança. Você sabe aonde você pode recorrer. E mesmo quando a gente não tem esse time de, olha, nossa, eu tenho que recorrer a Deus, às vezes em uma pequena oração que a gente faz, o Senhor já providencia. Por quê? Porque Ele sabe das nossas necessidades. E a própria palavra fala, né, que se Ele cuida até das aves do campo, que dirá de nós que somos filhos dele, né? É assim, gente. Ô, Ana, a Ana transborda de nós só estamos começando. E é milagre em cima de milagre. E a gente quer saber, né? Como que chegou nesse nível? Porque, ô, Ana, é claro como que
vocês são você é aberta para tudo que Deus propõe na sua vida, né? Ver tudo que você falou e desde o primeiro instante é um cuidado do Senhor e é uma escolha sua também, né? De enxergar o que Ele quer, por que que as coisas estão acontecendo e como que Deus é lindo. É difícil, eu falei no início, né, que é difícil ouvir da sua boca acreditar assim, nosso pai, como assim que isso tudo aconteceu? O Júnior tava desse jeito, a conta não fecha. Mas tem aquela fala, né? A conta, o final da conta do céu não é igual da terra, não vai fechar, não vai fechar. E conhecendo da sua história, né? O que eu conheço, igual eu falei no início, né? Você passou por muitas turbulências na sua vida desde novinha. Você consegue especificar ou se tiver mais de um momento assim que você enxergou que foi um divisor de águas na sua vida, assim, esse momento me separou da Ana antiga e da nova Ana, da Ana que não entendia muito e da Ana que vem, que eu aguento tudo, que eu tenho entendimento do que Deus quer. Você consegue trazer para nós qual que foi esse momento esse ponto de inflexão, assim, que houve essa transformação, esse toque assim que virou a chave, porque eu acredito que muitas mulheres, a gente passa por muitas turbulências na vida. E tem momentos chaves que talvez você traga aqui para nós inspiração para outras, assim, para refletir, e um toque de Deus mesmo, assim, que aqui dá uma virada, é aqui que é o caminho, que por mais que esteja tudo louco, é nessa hora que as coisas acontecem. Então, vamos lá. Desde a minha infância, eu passei por muitas situações que hoje, assim, eu posso dizer que foram situações de sofrimento, mas hoje eu entendo que elas foram necessárias para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Na verdade, nem a pessoa que eu sou hoje, mas para que eu me tornasse a Ana, de 25 anos, que tomou a decisão de permanecer ao lado do Júnior quando tudo aconteceu. Por quê? É muito fácil e muito bonito eu chegar aqui e falar assim: ah, porque tudo que eu passei me tornou quem eu sou hoje. Não, mas eu tenho que reconhecer que as coisas que me aconteceram lá atrás me tornaram aquela Ana, aquela jovem de 25 anos, que ainda tinha bem pouca maturidade, mas que já tinha princípios muito bem estruturados e sabia quais eram as decisões que ela precisava tomar. Na verdade, eu sempre falo que cuidar do Júnior, para mim, não foi uma decisão. Porque na minha cabeça, na minha mentalidade, nunca houve um cuidar ou não cuidar. Para mim sempre foi cuidar. Então, assim, tanto é que às vezes as pessoas me perguntam como foi para você fazer a escolha. Não teve escolha. Porque para mim não existia a opção. Ah, tá, é meu marido, mas ele sofreu um acidente e agora eu preciso decidir se eu vou levar ele para casa ou não, ou se eu vou caminhar sozinha. E para mim não existiu isso. Para mim era algo muito óbvio. É meu marido e eu vou cuidar dele, independente do que aconteça. Porque antes de eu fazer uma aliança com o Júnior, eu fiz uma aliança com Deus. E se você não tem a capacidade de honrar nem a sua aliança com Deus, com quem que você vai honrar? Né? Porque é muito fácil, é muito bonito você chegar diante da presença de Deus, ali em toda aquela cerimônia do casamento, e falar: ah, eu prometo te amar e te honrar todos os dias da minha vida. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Só que aí eu percebo que no mundo as pessoas vivem, falam muito da boca para fora. Esse na alegria e na tristeza. E não tem 100% de consciência do que é o na alegria e na tristeza. E o na tristeza, ele é real, ele pode acontecer. E é aí que você precisa tomar decisões. Como que a Ana, de 25 anos, estava preparada para isso, né? Para tomar essas decisões? Que, como eu falo, não foram tomadas, né? Foi algo que é por esse caminho que eu tenho que andar, é por esse caminho que eu tenho que seguir. Porque eu vivi muitas turbulências desde a minha infância.
Eu passei pela rejeição, eu nunca compartilhei isso, sempre foi algo que me doía muito falar. E eu falo que a gente só consegue falar de algo depois que a gente já está curado daquilo, né? É quando você fala e não tem mais sofrimento, né, naquilo que te aconteceu. Na minha infância, eu me sentia muito abandonada pela minha mãe. Era eu e minha irmã, e eu sempre senti que ela me deixava de lado, me excluía. É óbvio que se eu perguntar para ela, ela vai falar que é coisa da minha cabeça, que essas coisas nunca aconteceram, mas eu vivi situações muito terríveis, né? Ela, além que ela me tratava de uma forma diferente, ela falava coisas que me feriram muito, né? Ela me feria não só com atitudes, mas com as palavras dela. A minha mãe, ela não tinha o emocional estruturado, ela não tinha uma estrutura familiar também para saber como lidar com, com as crianças, e acabou que dentro disso daí eu fui sendo excluída. Ela pegou a minha irmã para si, era quem ela abraçava, quem ela beijava, quem ela dava carinho, e eu era a que tinha que ficar de fora, né? Tanto é que ela falava assim, ela falava algo que mexia muito comigo, que ela falava assim, essa menina tem que ficar sozinha. E por conta disso, eu me achava um monstro, porque eu pensava assim, se a minha mãe não gosta de mim, quem que vai gostar de mim? Eu devo ser um monstro, eu devo ser uma pessoa horrível. E ao longo da minha vida, eu tive que aprender a conviver com isso, a lidar com isso. Além do que eu desejava ser amada e aceita. Eu queria muito ser amada. Eu queria muito ter alguém que me abraçasse, alguém que me desse um aconchego. Tanto é que eu cresci com um pouco de aversão a abraços, a carinho. Por quê? Porque eu nunca tive isso na infância. A pessoa que de fato eu consigo demonstrar afeto é o Júnior. Porque para mim sempre foi algo difícil, porque eu pensava assim, isso não faz parte de mim. Não faz parte de mim dar um abraço, dar um beijo na pessoa, sabe? Chegar, fazer uma brincadeira assim de tocar, fazer um cafuné. Nunca, eu nunca vivi isso. Então eu sempre fui séria. E por muito tempo eu vesti até uma máscara, vamos assim dizer, de ser rude. Por quê? Porque eu queria afastar as pessoas de mim. Eu tinha medo de demonstrar carinho e as pessoas me ferirem. Tem uma coisa que acontecia que me marcava muito, que era toda vez que a minha mãe ficava chateada com alguma coisa, eu escrevia cartinhas para ela pedindo perdão e eu enfiava debaixo da porta e ela jogava de volta. E ela falava assim que eu não merecia a mãe que eu tinha. E aquilo me doía muito, porque eu falava assim, se a minha mãe não pode me amar, ninguém pode me amar. E eu me sentia horrível, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu cresci acreditando que eu era de fato a pior pessoa do mundo. E eu acredito que isso foi me moldando, porque eu entendi que eu precisava ser sempre uma pessoa melhor do que eu aparentava ser, porque as outras pessoas poderiam gostar de mim. Então, por isso, eu tive muitas oportunidades na vida de desviar do caminho. Mas eu não desviava do caminho, por quê? Porque eu falava assim, se eu pisar em falso, eu sempre pensava assim, as pessoas já não gostam de mim, se eu pisar em falso, vão gostar menos ainda. Então eu falo que isso me ajudou, sabe? Eu cresci numa cidade que é vista como uma cidade muito violenta. Tanto é que se você buscar no ranking de cidades violentas, com certeza o nome dela vai aparecer, que é a cidade que meus pais moram hoje. É uma cidade muito violenta, que você tem a oportunidade
a tudo que é de errado que você imaginar. Já começa dentro das escolas, pelo menos na época que eu estudava era assim. E eu nunca me desviei porque eu tinha um temor muito grande de pensar o que aquilo poderia causar na minha vida, sabe? E apesar de toda essa forma que eu fui criada, tem algo que sempre me ajudou, que era o meu pai. O meu pai ele falava assim: você pode fazer o que você quiser, mas o dia que você perder a minha confiança, você não conquista mais. Então, meu pai nunca levantou a mão para a gente, ele nunca foi extremamente severo com a gente, mas ele falava isso. E ali eu entendi. Eu participava de grupo de jovens, eu viajava muito, eu ia para todos os lugares, mas eu sempre tentava manter o máximo ali, por quê? Porque eu falava assim: se eu perder a confiança do meu pai, já era. E esse temor me fez aprender a ter temor a Deus também. Os mandamentos de Deus são tais. Se eu perder a confiança dele, como que vai ser? Apesar que a gente sabe que Deus, ele é justo, ele é compassivo, ele perdoa, mas a gente também precisa entender que Deus é justiça. E se a gente não caminhar dentro daquilo que ele pede, ele vai impor a sua justiça perante a nossa vida. E isso foi me moldando e foi me mostrando que, apesar de tudo aquilo que eu estava vivendo, eu lembro que teve um momento que eu pensei assim: meu Deus, por que tanto sofrimento? Por que eu preciso passar por tudo isso? Sabe? Imagine eu morei até os meus 20 anos com meus pais. Imagine você morar 20 anos com uma pessoa e você não se sentir amada por ela. Você se sentir rejeitada por ela, você sentir que o tempo todo sempre o outro é melhor e você nunca agrada. E dentro disso daí, acabou que eu desenvolvi a síndrome da boazinha. Porque eu queria muito agradar as pessoas, eu queria agradar, eu queria ser aceita. E quando eu saí da casa dos meus pais, eu ainda era muito ingênua, sabe? E dentro dessa ingenuidade, eu passei por coisas terríveis, terríveis, por momentos muito difíceis, Com quantos porque anos as que você saiu pessoas. da casa dos seus pais, Ana? Oi? Com quantos anos que você saiu da Eu casa dos seus tinha 20 anos quando eu saí da casa dos meus pais. E por 3 anos eu morei em casa de familiares. Meus pais moram na Bahia. Foi quando eu vim aqui para o estado de São Paulo para fazer um tratamento, né? Que eu tinha problema de coração. Ainda tenho, né? Uma arritmia muito rara. E eu vim para fazer esse tratamento e eu morei na casa de alguns parentes. E nesse período, eu experienciei situações e vivenciei situações que eu não desejo para ninguém. Claro que não foi em todos os lugares que eu estive, mas chegou ao ponto de eu ser tão ingênua, mas tão ingênua, das pessoas me acusarem de coisas que eu não tinha feito e eu simplesmente abaixar a cabeça e deixar as coisas acontecerem. Porque eu falava assim: não vai adiantar eu me defender, porque se na minha cabeça eu pensava, se a minha mãe nunca acreditou em mim, nunca se colocou ao meu favor, quem que vai se colocar ao meu favor? E aí entra a questão do o quanto a nossa estrutura adulta, a nossa estrutura emocional na fase adulta, ela está 100% embasada em quem a gente foi, né? O que a gente recebeu na nossa infância. Porque a nossa infância é um chão que a gente vai pisar pro resto da vida. E a gente sempre vai lembrar disso. A gente sempre vai. As nossas referências, a gente sempre vai voltar lá na nossa infância, tá? Como que foi quando eu vivi algo parecido lá na minha infância? O que aconteceu? Isso muda uma vida inteira, né, Ana? Muda. E aí teve uma situação que eu tive que ir embora de um dos lugares que eu estava morando, porque a pessoa me mandou embora. E algum tempo depois eu já estava casada com o Júnior, essa pessoa me chamou para me pedir perdão.
porque ela sabia de toda a verdade, mas ela não, quando ela descobriu toda a verdade, ela não teve coragem de me procurar. E ali no seu leito de morte, ela pediu que me chamasse e ela me pediu perdão, porque ela falou assim: faz tempo que eu descobri toda a verdade, mas eu preferi não te procurar. E ali eu a perdoei. Eu tive muitas experiências relacionadas ao perdão. E eu posso dizer com 100% de certeza, o perdão ele é libertador na vida de qualquer pessoa. Tem gente que fala assim, mas não adianta você liberar perdão se a pessoa não pede perdão. Mas na oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, a gente fala assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Naquele momento, nós estamos pedindo perdão a Deus, mas se o nosso coração estiver fechado para perdoar, como que a gente quer que Deus perdoe a nós? Né? Então, o nosso coração, quando você libera o perdão, mesmo que a pessoa não te pediu, você está liberando o seu coração para receber o perdão que vem de Deus quando você errar também. E as pessoas não têm essa consciência, né, com relação ao perdão. E depois de tudo isso que eu vivi, aí eu fugi com o Júnior, conheci o Júnior, e eu e o Júnior foi um relacionamento muito, eu falo que foi muito instantâneo, sabe? Dentro de todo aquele sofrimento que eu já vinha vivendo, de muitas turbulências, eu conheci o Júnior e a gente começou namorar em setembro de 2015. E quando foi em outubro de 2015, eu fui morar com o Júnior. Foi menos de um mês de namoro. Ele me pediu em namoro no dia 11 de setembro, no dia 7 de outubro eu fui morar com ele. E aí a gente permaneceu um ano juntos, né? Apenas morando junto. E com 6 meses que a gente estava junto, a gente decidiu oficializar a nossa união. E eu falo que foi uma das melhores escolhas que a gente fez, porque Deus, ele não une pessoas, né? Ele une propósito. E se tem algo que eu tenho plena consciência, é que Deus uniu eu e o Júnior não apenas para um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas para um propósito maior. Porque através da nossa trajetória, através da nossa vida, quantas vidas já foram transformadas? Eu lembro quando a gente começou, quando foi por acaso que eu comecei a contar a nossa história nas redes sociais. Na verdade, eu postava só uma coisa ou outra no Facebook quando o Júnior sofreu acidente, porque a gente morava distante de todos os nossos familiares, então ali era o meio de eu manter eles informados do que estava acontecendo na época. E teve um momento, começaram a surgir tantas falácias a respeito do Júnior, sim, que o Júnior tinha ido a óbito, isso aconteceu umas 10 vezes. Imagina. Então chegou um momento que Deus falou assim: agora você vai silenciar. E Deus falou: quem quiser saber do Júnior, vai te procurar no particular e você vai conversar no particular. Até o perfil que eu tinha no Facebook, que eu tenho até hoje esse mesmo perfil, eu só tinha familiares ali, amigos, só pessoas próximas mesmo. Então, por isso que eu trazia ali já para dar uma informação para geral. E aí, quando Deus falou que era hora de silenciar, eu fiquei pensando, eu fiquei naquele atrito, né? Como que vai ser? Nossa, E isso é um. aí, Desculpa te interromper, Ana, mas isso é um ponto muito importante para ficar atento. Quem está com familiar com essa situação de saúde, principalmente no início que está com tanta turbulência, e normalmente acontece isso mesmo, né? A gente quer, as pessoas pedem e a gente dá a informação e vai. uhum, Então, pontos de exclamação e atenção, porque realmente tem esse processo. muita atenção, porque começou a surgir tantos falatórios e tanto disse-me disse, que aí eu lembro foi um dia que eu tava até chorando, porque eu falei assim: Senhor, o que eu vou fazer? Porque assim, eu trago uma informação e as pessoas distorcem a notícia e vira outra coisa.
E Então aí começa a dar opinião que faz a turbulência na mente. a gente já está vivendo uma turbulência e se torna algo maior ainda. Né? Você está no olho do furacão, vem alguém e manda mais 3 furacão junto e a coisa só piora. E dentro disso daí, Deus falou, vai chegar o momento de você contar a história de vocês. Falei, tá bom, só que na época, gente, eu já tinha esse Instagram, mas eu postava uma foto ou outra lá, cada 10 anos, e aí eu falei, tá bom, e ficou por isso mesmo. Não entendi na hora, mas tá bom. Passaram-se 2 anos, e foi aí que eu comecei a contar a nossa história. Mas por que que eu falo que foi ao acaso? Eu tinha acabado de fazer um curso de maquiagem e a rede vizinha estava muito em alta. E eu falei assim: ah, vou começar a fazer uns vídeos de maquiagem para postar na rede vizinha, né? E aí comecei a fazer uns vídeos de maquiagem e apareceu um dia para mim uma trend que era o homem tirando a mulher para dançar. E a dança sempre fez parte da minha vida com o Júnior, né? Tanto é que a gente se conheceu em um baile e o Júnior ele era dançarino também, né? Além do trabalho dele, ele também era dançarino. E aí eu falei assim: nossa, eu vou gravar. Chamei a vizinha, eu não tinha nem onde colocar o celular para gravar. Chamei a vizinha e falei para ela: você grava para mim? E era eu levantando o Júnior e dançando com ele, dançando assim, parado, chacoalhando o corpo. Não coloquei nada escrito, não tinha legenda, não tinha nada. E esse vídeo viralizou lá na rede vizinha. E aí eu fiquei chocada. Só que na hora que viralizou, que já estava viralizado, foi 2 milhões de visualizações em 2 horas. E aí, na hora que já estava viralizado, eu falei, e agora? Aí eu lembrei que não era para eu postar nada a nosso respeito. Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu falei, não tem como eu falar para as pessoas desver, né? Quem viu já viu, 2 milhões, se eu apagar agora, apagar depois, não vai fazer diferença mais. 2 milhões já viram. Quem tinha de salvar, já salvou. E ali eu fui dormir naquele dia. Antes de eu dormir, eu orei. Perguntei a Deus o que, que eu deveria fazer. E no dia seguinte, assim, já tinha coisa de 500 comentários já, né? E aí no dia seguinte eu fui olhar os comentários e um comentário específico me chamou a atenção, que foi de uma jovem que ela, de madrugada, ela estava procurando uma maneira de se desviver e eu não sei quais os motivos, na verdade eu sei que é o agir de Deus, né? Mas o algoritmo entregou esse vídeo para ela. E ela me disse que quando ela viu o vídeo, ela se sentiu envergonhada, porque ela estava procurando uma maneira de tirar a própria vida, enquanto existiam pessoas lutando para viver. E ela desistiu, ela mandou esse comentário para mim para dizer que ela tinha desistido disso. E aí eu pensei, se um vídeo só com uma dança, sem nada escrito, tem a capacidade de fazer isso através do agir de Deus, imagine se eu contar tudo que Deus tem feito na nossa vida. E ali, dentro daquilo ali, porque aí nisso aí o Júnior já tinha saído do estado vegetativo, ele já tinha voltado a alimentar pela boca, já tinha voltado a respirar sem aparelhos. Então, assim, muita coisa já tinha acontecido. Eu falei, se eu abrir a minha boca e começar a contar. E ali foi a confirmação de que era a hora. Aí eu entendi o porquê que ia chegar a hora da gente contar a nossa história. E dentro disso daí, muitas outras coisas foram acontecendo. Só que neste percurso, dos os primeiros 3 anos ali iniciais cuidando do Júnior, o que aconteceu? Eu fui perdendo a minha identidade, eu fui me perdendo de mim mesma. Por quê? Começaram a aparecer, a gente não tinha o apoio e a ajuda dos nossos familiares. A gente teve ali nos primeiros 6, 7 meses após o acidente, e depois ficamos a ver navios, eu e o Júnior. A única pessoa que sempre ajudou, que sempre esteve presente, foi a irmã do Júnior. Mas com relação aos nossos familiares,
ficamos apenas eu e o Júnior. E dentro disso daí, a gente morando em outra cidade, né, longe de todo mundo, e Deus começou a trazer pessoas que iam, não, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que, lembra lá da síndrome da boazinha? As pessoas me ajudavam e eu não queria desagradar essas pessoas. Então, eu comecei a aceitar muitas coisas. Pessoas que entravam na nossa casa e tinha a capacidade de mudar um móvel de lugar, pessoas que entravam na nossa casa e falavam que a roupa do Júnior não estava boa e trocava a roupa do Júnior. É, antes, como eu tinha feito eu sempre gostei de maquiagem, e como eu tinha feito o curso de maquiagem, eu estava tentando ali começar atendimento com maquiagem, mas aí veio a pandemia logo em seguida, não comecei, mas eu sempre queria estar maquiada, me arrumando, e as pessoas falavam: você não pode usar uma maquiagem. Olha a situação do seu marido. Eu era muito. Eu falo que até hoje eu não resgatei 100% a questão de ser extrovertida, que eu era muito extrovertida. Eu era de riso muito fácil. E aí era assim: você não pode rir. Você tá rindo por quê? Olha o teu marido, a situação que ele tá. E ali eu fui sendo colocada dentro de uma caixinha, de outra caixinha, porque eu não tinha coragem de falar assim, não, eu vou usar maquiagem porque eu gosto. Não, eu vou sorrir porque independente do que está acontecendo, eu não tenho que ser uma pessoa triste. Eu não tinha essa coragem, porque eu tinha medo e receio de bater de frente e perder a ajuda que eu tinha. Então eu pensava, eu não posso criar atritos com essa pessoa. Ela tem que se agradar da minha pessoa, porque essa é a ajuda que a gente tem no momento. E ali eu fui aguentando muitas situações. E dentro dessas experiências, eu fui sendo colocada dentro de uma caixa, de outra, de outra, de outra, até que eu fui convidada. Teve um evento local e eu fui convidada para esse evento. E teve uma dinâmica ali dentro que era para você olhar, se olhar no espelho. E nessa dinâmica, quando eu me olhei no espelho, gente, eu nunca tinha parado para me olhar de fato no espelho depois do acidente do Júnior. Era assim, parava, arrumava, saía, mas eu nunca tinha parado para. A sensação foi como se eu enxergasse não o meu físico, mas a minha alma naquele momento. E era você ficar 5 minutos olhando para o seu reflexo no espelho. E enquanto a gente olhava ali, foi um evento para mulheres, né? A mulher que estava palestrando, ela começou a falar, a recitar algumas coisas, né? Sobre a mulher, sobre você se conhecer, você saber quem você é. E ali eu entendi que eu não sabia quem eu era. Eu falei, eu não reconheço essa pessoa que eu tô vendo no espelho. Essa foi a minha virada de chave para entender que eu precisava olhar para mim, que eu precisava cuidar de mim. Porque é muito comum, dentro ali dos cuidados, você se esquecer de você. Você se anula e esquece de você. Claro que dentro da minha trajetória, teve toda essa interferência do você não pode. Você não deve, você não pode, isso não é para você. Mas quantas e quantas mulheres elas simplesmente vão se anulando? Não porque alguém disse alguma coisa, mas porque as próprias vozes dentro da cabeça dela falam para ela: você não pode, você vai se arrumar, o que, que os outros vão dizer? Você vai passar um batom? Nossa, você está querendo ficar bonita para quem? E aí isso começou, dentro disso daí eu comecei a minha busca do autoconhecimento. Porque eu falei, tem alguma coisa de errada. E não há nada melhor dentro do autoconhecimento do que você saber quem você é perante Deus. Para mim é o ápice. Tudo vai te ajudar. Você voltar a se arrumar vai te ajudar, vai te ajudar. Você voltar a sair vai te ajudar. Você ter uma vida mais leve vai te ajudar. Você cuidar do seu físico e do seu emocional vai te ajudar.
Mas o que vai, de fato, fazer você se reencontrar é você ter relacionamento com Deus. Porque quando isso acontece, você entende quem você é para Ele. E aí as pessoas de fora, elas podem falar o que quiser. Você não vai mais se importar, porque você vai entender quem você é perante Deus. E isso basta. Não interessa se os outros acham que você está se arrumando demais. Não interessa se os outros acham que você está querendo ficar bonita para alguém que não seja o seu marido. Não interessa se os outros pensam que você está gastando. Até isso as pessoas falavam para mim. Quando eu me arrumava, as pessoas falavam assim: de certo, você está gastando dinheiro de que as pessoas doam para o tratamento do Júnior. Eu cheguei num ponto tão profundo dentro daquele poço que eu estava, que para você ter uma ideia, eu ia no mercado comprar arroz, feijão, coisas básicas para a gente comer. Eu levava uma mochila, porque a hora que eu passava no caixa, eu colocava dentro da mochila, porque eu tinha medo das pessoas me verem com a sacolinha do mercado e ficar questionando se eu estava gastando dinheiro de doação. Então, assim, chegou num nível que eu já não vivia mais. Eu apenas sobrevivia, dia após dia. E quando eu entendi que eu poderia voltar a viver, mesmo em meio a toda essa turbulência, foi aí que as coisas começaram a fluir. Porque quando eu não me reconhecia, o Júnior também não se reconhecia. O Júnior também não entendia quem ele era. Porque uma mulher mal posicionada dentro de uma casa, ela influencia 100% no mau posicionamento de toda a casa. Né? Lá em Provérbios fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E a mulher sábia que edifica o seu lar, ela não só zela pela casa, zela pelo marido, mas ela zela pela sua própria saúde. Ela cuida dela também. Ela cuida do vestir, ela cuida do alimentar, ela cuida de tudo. E aí eu comecei a pensar, como que eu posso me achar uma mulher sábia se eu não cuido de mim? Se eu não olho para mim? Se eu não cuido das minhas dores? Principalmente das minhas feridas emocionais. Tantas feridas que estavam abertas. Né? Quantas e quantas coisas eu precisei que liberar o perdão para poder ver que aquilo não era daquele jeito. Quantas mágoas eu tinha guardado, né? Eu alimentei muitas mágoas. Dentre as mágoas que eu alimentei, tem uma que eu acho que todas as mulheres que passam pelo ato de cuidar, é muito fácil ter essa mágoa, que é a mágoa dos familiares. Por quê? Você cria expectativas. Quando você se vê no olho do furacão, você cria expectativas. E aí você quer o quê? Você fala assim, não, porque fulano é meu parente de nível 1, vai me ajudar. Ciclano, não, é meu parente de nível 1 também, vai me ajudar. Só que a gente se esquece que as expectativas que a gente cria com relação ao outro, ela diz mais respeito a nós do que ao outro. Porque a gente sempre espera que o outro faça pela gente aquilo que a gente faria por ele, mas ele não vai fazer. E aí, quando você cria essas expectativas muito altas, claro que isso não tira a autorresponsabilidade das pessoas também em fazer a parte delas, mas se você cria uma expectativa muito alta e aquilo não acontece, você se frustra. E aí você pensa assim, poxa, eu achava que fulano me amava e fulano virou as costas para mim na hora que eu mais precisei. Poxa, eu achava. E aí você começa a pensar o que poderia ter sido diferente? Será que eu poderia ter melhorado? Será que eu poderia ter isso, ter aquilo? Mas não. Nessas situações, a gente tem que entender qual é o nosso lugar e qual é o lugar do outro. O outro errou, errou, mas aquilo que você faz com o que o outro te fez é 100% responsabilidade sua.
E as mágoas, existiam tantas mágoas dentro de mim que quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu falei, meu Deus, eu não sabia que existia tanta coisa assim para ser jogada fora. Imagine uma casa que está abandonada e que de repente você chega e fala assim: eu vou pintar, eu vou reformar, vou lixar as paredes, vou deixar ela brilhando, porque agora essa casa vai voltar a ser usada, vai voltar a ser um lar. E é isso que acontece com a gente. Eu tinha deixado de ser um lar para mim mesma. E eu era apenas uma casa abandonada. E dentro dessa casa abandonada tinha tanta coisa, gente, tanta coisa para sair, sabe, Jéssica? Tanta coisa. E eu fui tirando uma por uma, desde lá da minha infância, desde lá dos processos com a minha mãe, eu fui tirando tudo isso. Teve uma pessoa, tiveram pessoas que me feriram muito, teve pessoas que me falaram que, que repetiram para mim aquilo que eu ouvi da minha mãe, que eu merecia ficar sozinha, que eu tinha escolhido cuidar, então que eu me virasse, que a cruz era minha e não deles. E tudo isso que eles foram falando eu fui guardando, sabe? Eu fui guardando. E a gente não deve guardar essas coisas, porque a mágoa, ela não nos leva a lugar nenhum. E quando eu entendi que a minha vida e a vida do Júnior, ela iria fluir muito melhor se eu resgatasse a minha identidade, aí sim, porque eu já não estava mais na posição de uma esposa sofredora. Eu estava na posição de uma esposa que está, sim, em luta diária e constante, mas que entendeu que a felicidade minha e do Júnior não depende do momento que a gente está vivendo. A nossa felicidade depende da nossa decisão de fazer o hoje feliz, o agora feliz. E é isso que as pessoas precisam entender. Você pode olhar, quando a gente vê aqueles vídeos das pessoas, daquelas pessoas lá da África, quanto sofrimento aquelas pessoas vivem. Mas aquelas crianças, principalmente as crianças, elas têm um sorriso solto, né? Elas são alegres, elas não transmitem tristeza. Você olha a criança num sofrimento profundo, desnutrida. Às vezes dá para contar os ossos das costelas delas, mas elas estão alegres, estão sorrindo, estão dançando. E isso, para mim, não é sobre a felicidade exterior, é sobre você encontrar paz em Deus de tal maneira que a sua felicidade interior ela vai permanecer independente da circunstância. Porque você sabe que aqui tudo é passageiro. Eu lembro o dia que eu tive consciência disso, que aqui tudo é passageiro. Que eu comecei assim, às vezes eu sentava para chorar por alguma coisa. Não estou dizendo que eu não chore, não estou dizendo que eu não sinta. Claro que eu sinto, claro que às vezes eu fico triste, às vezes eu fico emotiva, tem dias que eu não estou tão bem quanto eu gostaria de estar, mas é o você se permitir viver aquele sentimento, mas ter a consciência de isso aqui é um momento, isso aqui não é a minha vida toda, isso aqui é uma fase. E daqui meia hora ela vai passar, daqui 2 dias ela vai passar, daqui 3 dias ela vai passar. E é assim, eu vou viver este momento, mas eu sei que a alegria ela virá, porque ela não está vindo de fora, ela vem de dentro de mim. Porque nós temos uma conexão direta com Deus. E Deus não quer a gente triste. Ele não quer a gente em sofrimento. Ele, às vezes, sim, nos coloca em situações para nós sermos corrigidos, para nós sermos moldados. E a maioria das vezes esse moldar vai doer muito, muito, muito mesmo. Só que quando você se entrega ao moldar, é diferente. Pode olhar, quando o olheiro ele está ali modelando barro, enquanto ele não chega no ponto certo da massa do barro, ela não se mantém estruturada. E ali, se a gente for fazer uma breve reflexão, é o quê? É você que não está se deixando ser entregue.
Você não está se entregando. Você está resistindo àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas no momento em que você, não, eu vou deixar fluir, vou deixar as coisas acontecerem, aí ali começa a ser estruturado de fato, né? E eu acredito que quando a gente entende isso, não importa se o que você está vivendo é o sofrimento de estar cuidando de alguém por muito tempo, se é uma doença, se é um luto, seja o que for, você vai entender que, independente da circunstância, acima de tudo, há um Deus que te ama e que te quer bem e que aquilo é um momento, né, na nossa vida. O, o- Vamos refletir aqui. A escolha, né? A gente pode escolher. Deus nos dá livre-arbítrio para a gente escolher. Quando vem o olho do furacão de uma vez, ou a gente vem numa somatória de momentos difíceis, escolhas difíceis, pessoas complicadas que chegam na nossa vida, isso vai somando ou vem de uma vez, a gente tem a escolha de seguir um caminho ou seguir um outro. Sempre vai ter dois caminhos. E isso entra num conflito também com o que a gente quer para nossa vida. Ah, eu não queria estar vivendo isso. Eu queria estar fazendo aquilo. Ah, porque minha vida tá isso e aquilo. E aí vem em conjunto o poder da palavra, né? A palavra tem poder. Aí você começa o quê? A murmurar, a reclamar. Daqui a pouco você está conversando com a pessoa que não era para você conversar. Daqui a pouco você está soltando no Instagram, nos seus stories, lamentações, que era para você estar falando isso com o Senhor, no secreto, no cantinho do seu quarto, e nesse momento ele ia estar exalando o poder dele, a palavra dele, e você iria viver momentos sobrenaturais. Então, é muito importante a gente analisar com muito amor e profundidade, com autoconhecimento, o que a gente está vivendo, com tudo isso que a Ana trouxe, porque vocês podem ver, ela não parou. Ela poderia ter parado várias vezes. Ela poderia ter ficado no cantinho várias vezes. Ela poderia ter adoecido várias vezes. A gente sabe que as doenças mentais, quando a mente tá desestruturada, quando a mente está com turbulência de várias coisas, o físico para. A saúde compromete e vai virando o quê? Uma bola de neve. Sendo que quando a gente muda o ângulo, olha para o ângulo, não porque está acontecendo, mas para quê? Que a Dedé fala muito, a gente compartilha isso no jardim. Para que isso está acontecendo? O que eu preciso aprender? E olhar para o céu, para Deus. A Ana trouxe aí os vários pontos de inflexão que ela passou, né? O perdão é um ponto que eu tenho experiência na minha vida também, que muda a chave da vida. A gente pula o nível, sobe mais um pouquinho o degrau. A Ana trouxe a questão do espelho, né? Quantas vezes a gente não se vê no espelho e como que foi importante ela se ver no espelho e se reconhecer novamente. A questão da casa suja, eu achei sensacional, Ana, porque realmente é o que acontece. Quando você fala da infância, como que a nossa adolescência já são sinais de uma infância que poderia ter curado muita coisa, ter tratado muitas coisas que não são curadas. E aí a gente chega à vida adulta, tudo explode e vai virando uma bola de neve. Então, tanto como a gente tem que priorizar o nosso cuidado mental com profissionais, como que a gente tem que buscar o Senhor sem cessar, sem cessar, para entender nele qual é a real identidade que ele quer em nós. Né? Igual a Ana comentou, né, sobre esse entendimento do que Deus quer de nós. Como isso é profundo e importante, como que isso é a master da chave da vida. Porque aí realmente a gente vai entender, não, esses traumas que eu passei, pera, vou curar, vou zerar e vou viver um novo. Tá, mas eu não sei isso, então Deus vai me ensinar isso. E quando a gente tá, igual a Ana passou com o Júnior, esse processo, né, que foi quase uma gota d'água, né, Ana, para juntar tudo, para somar tudo o que faltava para você aprender. Eu com meu marido também. Foi um momento assim, pera, tem muita coisa que precisa ser aprendida e principalmente tem que ser vivida para Deus me usar lá na frente. E para eu viver um novo nível de realizações, de sonhos, de vida,
de novas pessoas virem até mim, a nós, com essa nova realidade e principalmente Deus nos usar no que Ele precisa. E Ana, diante disso tudo que você viveu com Deus, de abertura para Ele trabalhar, eu queria trazer também a sua dedicação com o estudo, porque você é muito curiosa, muito dedicada, e isso trouxe muitos ensinamentos para você, trouxe uma especialização, trouxe um lugar de mentora com mulheres que vai muito além de uma mulher que cuida, mas Deus e você fazendo a sua parte de estudo, você tem a experiência viva de tudo que você passou de dor, de solução, mas você estudou muito, você buscou muito. Conta um pouquinho pra gente o que você fez de estudo, quais as escolhas que você fez e o que, que isso ajudou no seu processo para somar e trazer também esses caminhos, essas ideias para as mulheres que estão ouvindo a gente. Então, é, como você falou, eu sou muito curiosa. E a minha base de estudos, ela não vem só a partir do Ana se reencontrando e querendo ajudar outras mulheres. Ela vem desde o primeiro dia de acidente do Júnior. Quando o Júnior sofreu o acidente, eu não sabia. Acidentes são acidentes, né, gente? Então, assim, você não está preparado para aquilo e você não sabe como agir de fato. E com tudo que tinha acontecido, eu lembro como hoje o médico falou que ele tinha sofrido traumatismo craniano, era dentro foi lesão axonal difusa, né? E dentro dessa lesão foi o nível mais alto desta lesão. Então, assim, ali eu fiquei tipo, o que que isso quer dizer? E foi a primeira coisa que me ajudou, né? Porque eu nessa curiosidade, eu fui primeiro buscar entender o que, que estava acontecendo com o Júnior, o que, que tinha acontecido com o Júnior. E na época, foi lá, 2018, a internet ainda não era como é hoje. Então, imagine vocês, porque a internet deu um boom depois da pandemia, né? Durante a pandemia. E aí, imagine vocês, eu sem uma estrutura, sem um nada, eu falei assim, eu vou pesquisar? Onde que eu vou pesquisar? E eu fui pesquisar na internet sobre traumatismo craniano. Eu queria entender, mas tinha pouca coisa, mas essa pouca coisa me ajudou muito. Eu falo que eu tenho muita facilidade em aprender as coisas. E eu realmente acredito nisso, que eu tenho facilidade em aprender, porque quando o Júnior foi para casa, eu tive que ter todos os cuidados que eu tinha com o Júnior, é o mesmo cuidado que uma técnica de enfermagem tem dentro de um hospital. E eu não fiz curso, eu não fiz nada. Eu treinei 2 dias no hospital, foram 2 dias. Eu só tinha feito a aspiração da traque do Júnior uma vez no hospital e ele foi para casa. E tudo que eu pude estudar sobre pessoas traqueostomizadas, eu estudei, sobre traumatismo craniano, eu estudei, sobre. Ele usava a sonda, aquela GTT, que é direto na barriga, eu estudei, e eu fui estudando. E graças a Deus, hoje eu posso dizer, para quem já lidou com pessoas traqueostomizadas, sabe o nível disso que eu vou falar aqui agora. O Júnior ficou 1 ano traqueostomizado com traque de plástico e ele nunca pegou uma bactéria. Então, assim, isso sendo que dentro desse 1 ano, ele ficou só 97 dias no hospital. O restante foi tudo em casa. Eu nunca tive que voltar com ele para o hospital por conta de uma bactéria. Nem eu entendia a importância disso. Nem eu entendi assim, é uma traque de plástico. Não, como você diz, a conta não fecha. Nem eu entendia isso. Até um dia, um fisioterapeuta da área da UTI, ele me explicar quais eram as chances, as inúmeras chances do Júnior ter contraído uma bactéria estando em casa com uma traque plástica.
E eu fiquei. E nessa época eu era a louca da limpeza, né? Porque, gente, eu fazia asepsia do quarto do Júnior 3 vezes ao dia. 3 vezes. E assim, as pessoas chegavam para visitar. É engraçado que isso era até motivo das pessoas falarem que não ia visitar o Júnior. Porque as pessoas chegavam para visitar e eu não deixava entrar no quarto para ver ele sem antes fazer a higienização das mãos, passar álcool e se tivesse resfriado, tinha que colocar máscara. Então, assim, eu tinha todo um cuidado, mas por quê? Porque eu sabia que se ele pegasse uma bactéria, poderia ser fatal. Ele poderia ir para o hospital e não voltar mais. Eu sabia o nível do risco dele se contaminar. E aí já começou o meu processo de estudos, sabe? Eu comecei, fui estudando tudo que vocês imaginarem assim, relacionado a essa área, eu fui estudando. Porque Um detalhe importante também que você não comentou, antes de você continuar, a escara. Isso é impressionante! Isso é impressionante. O Júnior não teve escara. ele teve apenas uma quando ele estava no hospital Não, e em casa ele nunca teve escaras. Nunca teve. não. Sempre A conta não fecha. a conta não fecha. E, e dentro disso daí, quando eu voltei para essa questão do autoconhecimento, ali, claro que às vezes a demanda financeira para a gente fazer algo mais especializado, estar participando de mentorias, participando de ambientes onde tem mulheres com mais conhecimento do que a gente, nem sempre é possível. Mas eu comecei a buscar também. E dentro dessa minha busca, com relação ao autoconhecimento, além que aí nessa época já tinha muito conteúdo disponível na internet para a questão do autoconhecimento, e quero deixar aqui algo muito importante. Eu sempre busquei pessoas que falam sobre autoconhecimento e sobre desenvolvimento, que falam com embasamento bíblico. Por quê? Porque se você é uma pessoa cristã, é uma pessoa que está querendo se desenvolver, ter o desenvolvimento pessoal, ter o autoconhecimento, em busca do autoconhecimento, mas você não prioriza pessoas que são cristãs, vai chegar coisas absurdas para você. Absurdas, tá? Vai chegar coisa de gente falando que você tem que fazer coisas do tipo plantar bananeira para você ter o autoconhecimento e coisas até piores. E assim, então a gente tem que ter muita cautela. A gente precisa orar muito e pedir muito, muito discernimento a Deus. Olha, isso aqui é bom eu acompanhar, é bom eu ver, isso aqui vale a pena. Isso aqui tem coisas que dá para eu pegar, mas o resto eu descarto. Algumas coisas dá para você pegar uma coisa ou outra, outras não. E aí foi quando eu, nessa busca do autoconhecimento, eu comecei a ali estudar bastante e descobri um curso de mentora cristã, mentora com base bíblica. E foi o primeiro curso que eu fiz, né? Esse curso para ser mentora de mulheres com base bíblica. E eu fiz esse curso na época, tem uns 4 anos isso, acho que tem uns 4 anos. Na época, eu pensei que eu estava fazendo esse curso já para ajudar outras mulheres. Mas vocês não têm noção o tanto que eu fui transformada através desse curso. A cada aula que eu assistia, a cada tarefa que era passado, e eu falei assim, gente, como assim? É a questão, né? Quanto mais você vai adquirindo conhecimento, você pensa que às vezes é para passar para os outros, mas primeiro aquilo vai ser transformado em você. E isso me ajudou muito, porque eu comecei a ver coisas que eu ainda não via dentro do meu relacionamento com o Júnior, dentro do meu relacionamento comigo mesma e principalmente o meu relacionamento com Deus.
sabe? Isso foi me ajudando ali. E aí, depois disso, eu fiz uma mentoria que era de. Não, esse não era para ser mentoras, mas era de autoconhecimento também. E eu fiz, e eu fui fazendo, participando de eventos, participando de palestras. Às vezes eu ia palestrar em alguns lugares, mas existia um ponto que ainda não tinha sido, uma chave que ainda não tinha sido virada. Porque apesar de toda a gama de conhecimento que eu já vinha ali carregando, no ano passado eu comecei a fazer uma formação de desenvolvimento pessoal, né? E sempre ali, será que eu estou pronta para ajudar outras mulheres? Era algo que sempre martelava na minha cabeça. Será que eu estou pronta? Será que é o momento de eu ajudar outras mulheres? Será que eu preciso me desenvolver mais ainda para ajudar outras mulheres? E sempre Deus me mostrando que eu deveria ajudar outras mulheres. Criei primeiro o movimento Virtuosas. Quando eu criei o movimento Virtuosas, eu fazia reunião com as mulheres e muitas mulheres foram transformadas, mas ainda assim eu não me sentia preparada. Porque sempre vinha a dúvida. E aí entra os pontos de interrogações que a Jéssica falou. Você se questionar se esses questionamentos estão vindo da parte do Senhor ou se esses questionamentos estão vindo apenas do seu próprio eu querendo te sabotar para você não fazer o que deve ser feito. E ali, depois do movimento Virtuosas, eu vim com o Encontrando a Paz em Meio à Dor, que eu fiz, foi uma trajetória de 7 dias, né, com as mulheres, e aí veio o grupo O Despertar, onde eu faço reunião com essas mulheres, né, faz a reunião semanal com elas, e ali eu desenvolvi a minha própria mentoria, né? Porque além de ser mentora, não é só ser mentora, é você compartilhar a sua experiência de vida, né? Então, assim, eu falo que qual é o meu diferencial, né? Se eu fosse falar assim profissionalmente, é porque aquilo que eu ensino eu vivo. Porque eu vivi na pele toda a trajetória de uma pessoa. Você viver no deserto é você atravessar todas as fases de um luto. Porque vai vir a tristeza, vai vir os questionamentos, vai vir a raiva, a fúria. Quantas vezes eu fiquei furiosa? Eu falo que com Deus eu nunca cheguei a ficar assim furiosa com Deus. Algumas pessoas ficam, né? Mas com pessoas, quantas vezes eu fiquei furiosa com pessoas porque elas não fizeram nada daquilo que eu esperava que elas fizessem. Então, foram fases, mas faltava uma coisa acontecer. Faltava eu me encontrar em mim mesma. Apesar de tudo isso que tinha acontecido, eu não tinha me encontrado como filha de Deus. Eu não tinha encontrado esse lugar. Não tinha. Eu tinha me reconectado com a questão do poder me arrumar, do eu poder estar bem, do eu poder sorrir, do eu poder sair, mas eu ainda não tinha me encontrado como filha de Deus. E eu vou falar algo que muitas pessoas vão ficar assim, mas como assim? E sabe quando que eu encontrei isso? Na terapia. Vocês vão dizer, nada a ver, terapia é para tratar o psicológico. Quando eu estava fazendo, quando a gente voltou de São Paulo, a gente foi para São Paulo, passou um período de 1 ano lá, para o Júnior fazer tratamento. E quando a gente retornou, eu senti que tinha algo em mim que não estava bem. Falei, tinha alguma coisa que está errada, não está legal. E eu procurei uma psicóloga maravilhosa, maravilhosa, Janine, um amor de pessoa. E eu falei para ela, falei, Janine, tá acontecendo assim, assim. Na época eu pensei que eu estava com burnout, né? Porque eu já tinha estudado sobre tudo isso, sobre todas essas questões emocionais.
E aí ela falou assim: vamos começar aí teu acompanhamento, vamos ver o que é que está acontecendo. E foi aí que eu descobri a ansiedade e a fobia social. E essa ansiedade e fobia social, elas foram desenvolvidas, a gota d'água que fez elas de fato desenvolver foram os julgamentos. O que me causava a ansiedade e a fobia era o medo do que as pessoas iriam pensar ou falar a meu respeito. E eu só consegui controlar essa situação quando eu cheguei no ápice do eu sou filha amada de Deus, eu sou, eu faço aquilo que está de acordo com o que ele me pede e eu não me importo se isso não agrada às outras pessoas, se não condiz com aquilo que as outras pessoas estão esperando de mim. Porque eu passei tanto tempo, tantos anos tentando agradar as pessoas que eu não me preocupava mais em agradar a Deus. E é por isso que as coisas não se conectavam, porque como que eu vou agradar a Deus querendo agradar o mundo? Querendo agradar todo mundo, querendo que. Não existe isso. E Deus nos chama para ser filhos dele, fazer a vontade dele, não a nossa. Então, assim, naquele momento em que eu mergulhei de forma mais profunda no meu autoconhecimento, eu entendi que, claro que todas as terapias com a psicóloga não tinha embasamento bíblico, né? Porque não pode, mas juntando a parte da psicologia com a minha fé, as minhas orações, o momento em que eu buscava Deus no meu secreto, ali eu entendi quem eu era de fato, sabe? Ali eu entendi que, tá, não interessa se eu vou falar que, se eu vou ensinar algo para alguém e 5 vão gostar e 15 não vão gostar. Eu não estou fazendo para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. Porque Deus, quando ele nos chama para um propósito. E hoje eu entendo que dentro do meu propósito, uma das minhas missões, além de cuidar do Júnior, além de transbordar o agir de Deus dentro da nossa vida, também é ajudar mulheres que estão passando pelo olho do furacão a encontrar essa paz no meio da dor, sabe? Principalmente fortalecer a sua fé para que ela possa encontrar essa paz. Porque se você não tem uma fé firmada em Deus, se você não sabe quem você é, se você não tem clareza da sua identidade, como é que você vai conseguir ter paz? Porque a tua cabeça vai estar um turbilhão, né? E aí você vai estar o tempo todo assim. Eu lembro, no início ali do meu acompanhamento psicológico, uma das coisas que era mais difícil para mim era estar em reuniões familiares. Era o mais difícil para mim. E justo naquela época que eu comecei o acompanhamento, eu acho que a gente teve uns 4 aniversários para ir, se eu não me engano, eu e o Júnior. E aí eu falava assim, eu ficava assim, gente, eu vou ser sincera assim para vocês, eu ficava assim, meu Deus, é eu que tenho que ir. Ah, mas vão falar da minha roupa. Eu não gosto de sair desarrumada, gente. Vou ser bem sério para vocês, eu não gosto. Tipo assim, na verdade, o dia que eu mais gosto de estar bem arrumada e maquiada é o dia que eu estou me sentindo menos favorável possível. Porque isso levanta a autoestima e a gente se sente melhor, né? Então, eu ficava pensando assim, vou falar da minha roupa, vou falar, vou falar do meu cabelo, vou falar que eu tô maquiada. Aí vai ficar reparando no Júnior. E a minha mente me sabotava o tempo todo, e o tempo todo eu ficava pensando. Eu falava assim, eu vou. Quando faltava meia hora, se possível, eu me dava até desinteria. Porque assim, era um negócio surreal. Eu suava,
me dava palpitação, eu ficava só pensando em como ia ser e como não ia ser. Aí, quando eu chegava lá, era maravilhoso. Conversava com todo mundo, distraía, sorria, mas aí a hora que eu vim embora, eu ficava assim: o que será que tá... Fulano estava olhando para mim, o que será que estava pensando? Nossa, fulano nem. Às vezes, porque é um ambiente assim de festa, tem muitas pessoas, às vezes uma pessoa ou outra acaba não tendo um momento para você cumprimentar, para você conversar, e eu pensar, fulano nem falou comigo. Por que será que fulano não falou comigo? A minha mente criava inúmeras hipóteses, inúmeras situações, até eu entender que fulano não falou porque não deu tempo de falar. O outro estava olhando para você porque você estava arrumada e estava bonita, mesmo com toda a situação que você vive. A outra pessoa fez um comentário sobre a sua roupa ou sobre o seu cabelo, mas é porque, de fato, você estava bem vestida e bem arrumada. Então, assim, eu comecei a entender isso. E não interessa o que os outros pensam da gente, interessa o que Deus pensa da gente, interessa é a gente saber quem a gente é a gente se posicionar. Então, assim, quando eu lembro que Deus sempre falou para mim nas minhas orações: se posicione. Se posicione. Quando você se posiciona, não é você se posicionar só dentro da sua casa, não. É você se posicionar dentro da sua casa e fora da sua casa. É você saber de fato. É você poder dizer de fato: eu sei quem eu sou perante Deus. E o que os outros pensam, dizem ou falam, não me interessa. Isso não vai mais me afetar. Isso não vai mais mover a minha vida. Claro que uma coisa ou outra, às vezes, vai gerar algum sentimento na gente, mas é você aprender até mesmo a lidar com esse sentimento que o outro gera em você. Porque o outro tem a capacidade, às vezes, de abalar o seu emocional. Mas o seu emocional só vai ser desestruturado se você permitir. Porque você pode sentir aquele abalo momentâneo. Opa, peraí, isso aqui mexeu comigo. Mas você só vai ficar de cama, só vai ficar depressivo se você permitir que aquilo seja alimentado dentro da sua mente, dentro dos seus pensamentos. Porque se você não alimenta aquilo, aquilo não vai fluir, não vai para frente. Então, quando eu entendi tudo isso e eu aprendi, uma das coisas que foi fundamental para mim, aprender a gerenciar as suas emoções. Porque a gente não sabe fazer isso. E não só a gerenciar, mas a organizar as suas emoções, a lidar com as suas emoções. Sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, porque agora eu tenho autoconhecimento, porque agora eu estou bem fazendo terapia, nada mais a me abala, nada mais me atinge. Não, ainda tem coisas que vão continuar te atingindo e te abalando. Só que você tem estrutura emocional e psicológica para lidar com aquilo. E também, quando você mantém a sua conexão com Deus, você vai ter estrutura também espiritual. O que é extremamente importante, porque a gente acha que a gente precisa trabalhar só na esfera do emocional, do psicológico. Não, a gente tem que trabalhar na esfera do espiritual também. Porque o mundo espiritual, ele existe. Ele é real. A gente não está vendo, mas as coisas estão acontecendo. E quando eu entendi isso também, tudo mudou. Sabe aquela oração lá, Senhor, que os meus pés não vá aonde o Senhor não esteja. Que eu não saia daqui se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for à minha frente. Isso é real. Às vezes a gente vai em um lugar que não é pra gente estar lá. Às vezes a gente se conecta com pessoas que não é pra gente se conectar. Porque network, tem que fazer network, que hoje em dia é a palavra bonita, né? Todo mundo quer fazer network. Gente, tem pessoas que a gente não quer que a gente se conecte. Porque aquilo ali, aquelas pessoas, elas podem trazer um status maravilhoso para você, mas ela não vai trazer o que o seu espírito precisa. Deus conecta pessoas com pessoas para quê? Porque o meu espírito tem aprendizados e conhecimentos que o espírito da Jéssica não tem, e vice-versa. Nós somos
complementares uns aos outros. Por isso que a gente fala que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, propósitos de vida. Então, às vezes a gente fica tanto assim, porque eu queria tanto agradar fulano, eu queria tanto fazer algo para fulano, e quando eu entendi que o agradar o outro não vai agradar a Deus, que o agradar ao outro não vai fazer que algo mude dentro de você, isso virou a chave. E aí eu entendi, não, agora eu estou preparado. Agora é o momento de ajudar outras mulheres. Isso quer dizer que eu estou 100% pronta? Não. Porque a gente nunca vai estar 100% pronto. É na caminhada que a gente vai se preparando cada vez mais. Veja só a trajetória de Jesus com os discípulos. Ele não pegou ninguém pronto. Ele pegou pessoas que estavam feridas, que estavam machucadas, que estavam desestruturadas, mas que tinham um coração aberto e um coração que estava desejando fazer a vontade de Deus. E é isso que a gente tem que ser. A gente temos que ser pessoas que estão abertas a fazer aquilo que o Senhor nos pede, para que as coisas comecem a fluir. É isso. É isso, e é isso, e é isso. Sem uma vírgula, sem nada a mais. Ô, Ana, transborda, transborda, transborda. Eu vou encaminhando aqui para o final da nossa live, mas eu queria muito te perguntar duas coisas, que você trouxesse seu ponto de vista antes da gente finalizar. A primeira delas que eu queria te perguntar, te pedir, né? Mulheres que estão passando aí pelo olho do furacão agora, acabaram de ter alguma notícia, né, de algum quadro de saúde, algum acidente, ou mulheres que estão passando por turbulências psicológicas, depressão, ou estão aí vivendo com uma somatória de problemas, de situações difíceis. O que você poderia trazer para elas dentro dessa escuridão, dentro desse túnel que a gente já esteve, né? Que a gente não tem luz. O que você poderia trazer para elas como um encaminhamento, como dica, como um amor, como um abraço aqui? Então, eu vou trazer a frase que eu sempre. Foi a frase que me moveu, né? Desistir não é uma opção. E de fato não é, sabe? Porque quando você caminha por um propósito, aconteça o que acontecer, você pode parar, você pode descansar, você pode pegar um fôlego, mas você não pode desistir. A caminhada, por mais árdua que ela seja, ela vai te levar a algum lugar. E perseverar é essencial. Persevere naquilo que o Senhor colocou ao seu coração. Persevere naquilo que você sabe que é o correto a se fazer. Não pare pelos julgamentos, não pare pelas suas dores, não pare pelas suas mazelas. Busque cuidar de você, busque se amar, busque o autoconhecimento, busque conhecer a si mesma e principalmente a Deus, a ter um relacionamento com Deus. Nada disso que aconteceu na minha vida teria acontecido se eu não tivesse um relacionamento com Deus. Teve muitas coisas que ajudaram, muitas coisas que ajudaram. Teve muitas ferramentas que me ajudaram também. Mas o principal de tudo é você estar diretamente em relacionamento com Deus. É isso. E eu queria muito que você trouxesse seu ponto de vista, que a gente conversou anteriormente sobre esse ponto, e eu não queria deixar passar, que é uma experiência sua nos hospitais, nas clínicas. Você teve em muitos lugares com muitas pessoas diferentes. Talvez seja até um pouco feio falar dessa forma, mas assim, para ficar mais claro para entender. Você conheceu vários tipos de pessoas. E a gente falou sobre malícias, né? O que você deixa aqui também como malícia, como cuidado para essas famílias, para essas mulheres que estão com os maridos, os filhos, os parentes com problemas de saúde dentro dos hospitais, dentro das clínicas?
Quais malícias elas têm que ter, o cuidado que tem que ter com o ouvir. Então, o que eu posso dizer é: ouça tudo que os médicos têm a dizer, tudo que os profissionais da área de saúde têm a dizer, mas sempre busque compreender aquilo que está sendo falado e, principalmente, busque estudar sobre aquilo que está sendo passado, para que você entenda plenamente. Por que que eu falo isso? No início da live eu falei, o Júnior ele foi desenganado pela medicina por várias vezes. E muitas coisas nos foram negadas porque as pessoas achavam que que ele não iria sobreviver. E o que acontece? Quando o Júnior sofreu acidente, eu citei aqui que ele quebrou o maxilar e a mandíbula. E poderia ter sido feita uma cirurgia de correção. Mas essa cirurgia ela não foi feita porque eles achavam que o Júnior não ia sobreviver. E por conta disso, o maxilar dele e a mandíbula teve, né, a calcificação, mas não da forma adequada, né, o que prejudica até hoje a sua alimentação. Inclusive, na semana passada eu levei ele numa fono e das muitas fonos que ele já passou, e ela falou para mim que é um milagre ele conseguir se alimentar via oral, porque devido ao, à quebradura que ele teve no maxilar e na mandíbula. Se atentem a tudo que acontece à sua volta. Tenha atenção, observe, busque muito conhecimento, principalmente. Porque você tendo conhecimento, algumas coisas já passam despercebidas, imagine se você não tiver conhecimento. Não seja aquela pessoa que fica assim: ah, mas eu tenho medo de falar com o médico, ah, mas eu tenho medo de bater de frente com o médico. Eu muitas vezes eu tive que bater de frente com alguns médicos. Muitas vezes eu ouvi negativa de médicos e eu tive que falar que não era assim e que eu ia continuar tentando. Quantas e quantas vezes as portas se fecharam, né? A gente primeiro tentou vaga em uma instituição essa que enrolou a gente por 2 anos. Foram 2 anos sendo enrolado para, no fim, eles dizerem assim, que o Júnior não se encaixava dentro do protocolo e que o melhor se fazer era realmente deixar ele em casa. Ou seja, os profissionais me disseram que eu não poderia lutar pela recuperação do meu marido. Teve outra instituição que até recebeu o Júnior, mas como ele não ganhou, não teve os ganhos que deveria ter, ele só pode voltar quando ele tiver esse ganho. Sendo que a grande maioria das pessoas não tem financeiro suficiente para bancar uma fisioterapia adequada, né? Igual o caso do Júnior e da maioria das pessoas que a gente conhece, precisa de uma fisioterapia de reabilitação neurológica e é algo que é caro. É um custo caro, é um custo alto, nem todo mundo consegue. E aí uma instituição que tem isso de forma gratuita fala assim: tá, ele tinha que ter tido tal ganho, ele não teve, então a gente não vai chamar mais. Sendo que o correto era, ele não teve o ganho necessário e a gente vai continuar trazendo ele quantas vezes for necessário, porque ele tem essa capacidade. Então, sejam firmes. Mulheres que estão como cuidadoras, sejam firmes. Tenha posicionamento. Se posicione enquanto cuidadora, mas se posicione enquanto filhas, enquanto esposa, enquanto aquela pessoa, aquele familiar, sabe? Porque eles não têm voz, eles não têm como levantar e falar, não, eu vou fazer, eu quero fazer. A única pessoa que tem a capacidade de fazer isso por eles somos nós. Se nós desistirmos, o que será deles? Teve uma época que ficou uma trend alta que falava assim: se você cair, quantos caem junto? E eu sempre achei muito forte essa frase,
porque às vezes a gente não para pensar nisso. Se eu parar, se eu desistir, quantas pessoas vão ser afetadas com isso? É muito forte você saber que a vida de alguém depende de você. Porque assim, você falar que, porque eu cuido de fulano, porque eu faço por Beltrano, é uma coisa, mas você ter o entendimento que a vida daquela pessoa depende de você. Ana, mas como assim depende? Mas não está numa situação de vida ou morte. Uma pessoa que está em reabilitação neurológica, se ela para todo e qualquer tipo de reabilitação, ela vai atrofiar e definhar até o dia do seu óbito. Então, a gente precisa continuar buscando constantemente. A gente não pode parar. Então, não desista. Pare para descansar, pegue um fôlego, tome uma água, mas não deixe de fazer o que precisa ser feito. Não parem. Não parem, porque a Ana comentou aqui há uns minutos atrás sobre Deus não quer que a gente fique triste, Deus quer que a gente fique feliz e viva o que Ele quer para nós. Se o processo difícil está acontecendo, se está difícil, doloroso, vai passar. Eu sou testemunha viva disso. A Ana também é. Vai passar. E você vai conhecer uma versão sua que você nunca imaginou que você ia conhecer, que nem existia. Você vai receber um poder, uma unção, uma palavra, uma força que você nem imaginava. Mas a gente profetiza, né, Ana, que você não vai ficar no meio do caminho. Não vai, não vai, não vai. E reafirmo que tudo que Deus tem o poder de fazer e transformar, deixamos em aberto também, né, Ana, sobre o jardim, que é um lugar que ele cuida, que ele guia. Então, você, mulher que cuida do seu familiar, do seu marido, do seu filho, dos seus pais que têm alguma limitação de saúde, que precisam de cuidados, por favor, venha até nós. Tem o formulário ali no link da bio para você preencher. Ali a gente faz algumas perguntinhas só para ter um controle melhor das flores, a gente tem uma organização linda. E venha participar conosco, que é uma bênção. Toda semana a gente vive algo novo com o Senhor, porque Ele nos guia. É uma união maravilhosa, né, Ana, de amigas, a gente ri, a gente chora e a gente fica tão à vontade. Não é nada pesado, muito pelo contrário. Por fora pode até parecer, mas por dentro, assim, a gente não consegue nem descrever. Tudo que a gente vive fortalece, tanto que Deus usa uma outra para falar. A gente entra como esposa, mas a gente ali é lapidada também como mãe, a gente é lapidada como filha. Então, tudo vem a somar. Então, a gente conta com a ajuda de vocês para divulgar o jardim. Falo pela Ana aqui, contem com a Ana, né, Ana, para mandar uma mensagem para ela. Ela tem essa formação e essa experiência completa como mentora para ajudar você, mulher, também. Então, não fique inibida. Conte com ela, abuse da Ana, porque a Ana, vocês já viram esse tempo de live que a gente ficou aqui quase 2 horas, o tanto que ela transformou e tanto que ela derramou, e tudo isso é unção do Senhor. Isso é sobre não desistir, isso é estar aberta para as transformações. O processo de dor, de dificuldade vem, não é à toa, não é para ficar. O deserto é lugar de passagem e vai passar. E estamos aqui limpas, leves, só como um instrumento do Senhor e a Ana para entregar tudo que Ele depositou em nós. Temos flores aqui antes da gente fechar a live. Deixa eu só ver aqui que teve alguns comentários que a gente ficou concentrada aqui. Eu não li. Temos flores aqui online. A Sada, Deia. A Dedé escreveu aqui, ó. Esse jardim é uma bênção. Semana passada, uma mãe, aquela que gerou o milagre dela e cuida, educa, ensina e ama incondicionalmente o filho que Deus a deu para cuidar. E armas acima de tudo, e amarrar em cima de tudo nos ensina. E mais que tudo nos ensina. Ensina a amar. E hoje, juntas no jardim, essa mulher maravilhosa que com toda a sua vida de dificuldade ganhou há 7 anos o presente que é o Júnior. Deus escolheu a Ana para cuidar do Júnior, que hoje ele não tem. A Dedé é flor do jardim e muito instrumento do Senhor na nossa vida também, com história maravilhosa com a titia, a mãe dela.
A mãe dele, mas a mulher de Deus na vida dele amando, cuidando e respeitando a condição dele. Parabéns, mulheres, vocês são maravilhosas. Vitoriosos testemunho de vida com êxito. Amo vocês, amo você, amamos também você, Dedeia. A Eli, uma mulher admirável. Você também, nossa Eli. Depois entre lá no Instagram da Eliane também. Eliane Oliveira S, que é uma das nossas flores do jardim. Ela é esposa também com o Tiago. Maravilhosa, magnífica. A Fabi também tá aqui. Forte, né, Fabi? A Ana deixa a gente assim meio desnorteada de tanta unção. A Sé escreveu: Ana, você é luz e fortaleza. E é isso! E é isso. Que bênção que vivemos aqui. Ana, a gente ficaria muito tempo aqui conversando, muita coisa, né? A gente Com conversaria aqui certeza. muito, mas nós vamos ter outras oportunidades, se Deus quiser guiar, deixar, e Ele quer, para a gente conversar mais aqui no Instagram, com live, trazer outras flores também. Você quer deixar mais algum recado, Ana? Eu só quero agradecer mais uma vez, né? Agradecer as meninas que estiveram aí. E, no mais, só dizer a vocês mesmo, sejam vocês, sabe? Sejam aquilo que Deus fez vocês para serem e continue, né, na caminhada de vocês. Diagnóstico nenhum significa destino. Nenhum diagnóstico significa destino nas nossas vidas. A oração, ela pode transformar a vida de uma pessoa, o amor pode transformar a vida de uma pessoa. A palavra diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer para a montanha, vai daqui para ali e ela irá. Então, não deixe de ter fé, não deixe de acreditar. Eu sei que algumas coisas parecem impossíveis aos olhos humanos, mas Deus, o mesmo Deus que fez milagres lá atrás, é o Deus que continua vivo hoje. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, ele pode ressuscitar as nossas vidas. O mesmo Deus que curou tantos enfermos, ele pode curar a enfermidade que há em nós e nas pessoas que nós cuidamos. Não há distinção para Deus. Não existe filho melhor. Deus não escolhe, não faz escolha de este filho eu vou amar, aquele eu não vou amar. Ele nos ama simplesmente assim. E a gente só precisa ter fé e crer que ele tem coisas boas preparadas para a nossa vida. Mas a gente só vai viver essas coisas se a gente continuar caminhando conforme a vontade dele e perseverar naquilo que ele já nos disse que a gente deveria perseverar. É isso, é isso. Obrigada, gratidão por todo mundo, por todas as flores, todo mundo que acompanhou a gente aqui. Quem vê a live depois, por favor, compartilhe. Envie aí para quem Deus tocar teu coração aí, para mulheres que cuidam, mas também para famílias, pessoas. Nós falamos aqui muito além do cuidar. Falamos do amor de Deus, falamos de processos que são difíceis, então compartilhe. E, ô Ana, vamos fazer só uma pose aqui para foto? Pra gente ficar bem bonita na tela ali, na capa do Instagram, pra não ficar nada com a boca torta, chorando. Bem linda, hein? Tira o print quem estiver online aí, por favor, também, pra gente ter opção. Pode ser, ó. Vamos lá, 1, 2 e X. Tem que ir com um tempinho pra ele carregar. Obrigada, obrigada. Ó, Obrigada, coraçãozinho. Jéssica. No jardim a gente faz coraçãozinho para todo mundo, então a gente deixa registrado aqui também. Deus abençoe você, Ana. Obrigada mais uma Você vez. também. É um presente ter você com a gente. Vamos marcar mais vezes e ó, fiquem com Deus, gente. Até ó, Tchau, semana que gente. vem. Semana que vem tem outra live, nossa terceira live com a Dedeza, o instrumento do Senhor. Não tenho dúvidas que vai ser muito forte. E vamos que vamos. Nos encontramos aqui semana que vem no mesmo horário. Segunda-feira, 9 horas da manhã, tá? Tchau, gente. Deus Tchau. abençoe.